Olá, amigo telespectador da TV Ativa. Nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. Eu convido você para abrir sua Bíblia e acompanhar a mensagem que o Senhor tem para você hoje. O Senhor preparou uma mensagem e quer falar com você. E a mensagem é salvação pela graça. E você vai saber o que é salvação pela graça através do nosso irmão Eduardo, que vai transmitir essa mensagem. Tem a responsabilidade de transmitir essa mensagem. Fica conosco, são meia hora de programa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me abide. And though I stumble day by day, He shall not leave my side. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. This earth will one day melt like snow. The sun refused to shine, yet God, who sent me here below, will be forever mine. He'll be forever mine. Olá, amigos telespectadores aqui do programa O Viver é Cristo, da TV Ativa. Hoje eu gostaria de convidar você para nos acompanhar numa leitura, você que tem aí sua Bíblia, você que mais uma vez permite que nós entremos ao teu lar,
para trazer a mensagem de salvação, a mensagem vinda da parte de Deus. Eu convido a você que pode me acompanhar, para me acompanhar com uma leitura, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. O tema da mensagem dessa tarde, como já foi dito pelo nosso irmão, é salvação pela graça. E nós vamos ver como nós somos salvos, o que nós temos que fazer para obter essa salvação, né? Como ela se chegou até nós e o que nós temos que fazer para obter a salvação. Convido você então para fazer a leitura comigo, nesse momento, no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 9. E ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Nós, analisando aqui essa nossa leitura, nós vemos que no início, o apóstolo Paulo ele está falando ali com os crentes, né, com a igreja que está localizada na cidade de Éfeso. Né? Então essa carta ela é direcionada à igreja de Éfeso. E no versículo 1 ele diz, né, Paulo lhe diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Né? Então, quem que deu vida? Né? Quem é esse ele que Paulo se refere aqui? Né? Paulo está se referindo ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Cristo Jesus. Né? E ao primeiro princípio ele se refere especificamente àquelas pessoas. Né? Ele diz: vos deu vida, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, Ele te deu a vida, estando você ainda morto, né, em seus delitos e pecados. Logo mais adiante, nós vamos ver que Ele se inclui da mesma forma que toda a humanidade, como eu também, os demais irmãos, toda a humanidade que já existiu e que ainda há de existir. Nós estamos debaixo dessa maldição do pecado, nós estamos mortos espiritualmente para Deus. E aquele que nos dá vida, né, mesmo nós ainda estando em nossos delitos e nossos pecados, é o Senhor Jesus Cristo, que através da sua morte na cruz do Calvário, Ele pôde assim ofertar a vida eterna a todo aquele que crê no seu santo nome. E nós vemos aqui, né, no versículo 2, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como eu disse, toda a humanidade, né? Toda a humanidade, Paulo escreve essa carta aqui aproximadamente 2000 anos atrás, e ele está dizendo aqui, né, entre os quais todos nós andamos. E hoje, na atualidade, também nós podemos nos referir dessa mesma forma, como todos nós outrora andamos, né, segundo a inclinação da nossa carne, segundo a vontade da nossa carne, fazendo aquilo que nos agradava. E ele diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Nós, pela graça do Senhor Jesus, nós já aceitamos um dia, nós já reconhecemos a Ele como nosso Salvador, como Senhor de nossas vidas. E nós, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, nós recebemos o poder de ser feitos filhos dele.
filhos de Deus, por Cristo Jesus, não por mérito nosso, não foi por mérito meu ou por mérito de qualquer pessoa. Nós não podemos fazer nada para obter essa salvação. Nós não temos capacidade alguma de, com obras ou com qualquer efeito, qualquer coisa que seja, para nós alcançarmos a nossa salvação. Por isso que nessa carta Paulo ele está falando da graça do Senhor Jesus, da graça que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu de graça. Nos deu de graça não, nos deu por graça, né? Nós recebemos por graça, não de graça. Pelo contrário, a nossa salvação teve um grande custo. Teve o custo do Filho de Deus, do Santo Filho de Deus, que é santo, é puro, morrer naquela cruz do Calvário, se fazer pecado por cada um de nós. Esse foi o grande preço que foi pago pela nossa salvação. E nós, por graça, nós recebemos. Então Deus ele dá deliberadamente àquele que queira estar aceitando essa salvação, né? E nós vemos aqui, continuando a nossa leitura, o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade do Senhor, é pela bondade de Deus que nós fomos salvos. Não foi por obra, não foi por mérito de cada um de nós. Nós estávamos perdidos quando nós falamos de salvação, quando alguém precisa ser salvo de alguma coisa, nós temos aí um perigo iminente. Se alguém tem a necessidade de ser salvo de alguma coisa, de alguma situação, nós podemos entender que essa pessoa ela está correndo um grande perigo. E qual o grande perigo que a humanidade corre? Qual o risco que toda a humanidade corre sem Cristo Jesus? Nós estamos caminhando sem Cristo, estamos caminhando a passos largos para o inferno. Estamos perdidos, caminhando para a morte eterna. Nós estamos mortos espiritualmente para Deus e estamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor, Ele olha para a humanidade, Ele vê ali o ser humano, Ele vê o homem incapaz de reverter esse caminho. E Ele, num ato de amor imensurável, um ato de amor que nós, por mais que nós expliquemos, que nós escrevamos a respeito, jamais nós poderemos compreender enquanto estivermos nessa vida realmente quão grande foi esse ato de amor. O Senhor Deus ali, Ele vê a situação do homem se afastando cada vez mais dele, caminhando para o inferno, e Ele, num ato de amor, num ato de misericórdia, Ele envia o Seu Filho para morrer numa cruz por amor de cada um de nós. E aqui no versículo 5, Paulo deixa bem claro: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós ainda estávamos mortos, nós ainda estávamos nos nossos pecados, afastados de Deus. E Ele envia o Seu Filho, e Ele nos dá vida. Por graça, não de graça, por graça. Cristo pagou um alto preço pela sua salvação e pela minha salvação. E hoje o que Ele requer para que nós obtenhamos essa salvação, Ele requer que nós reconhecemos a Ele como Senhor e como Salvador, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós façamos uma volta na nossa vida e nos voltemos a Ele. E nos voltemos a Ele, tenhamos Ele como o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o versículo 6, ele diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós lembramos que Cristo ele foi crucificado, Ele morreu ali, passou um período de grande sofrimento naquela cruz, né? Foi sepultado, mas ao terceiro dia, para a honra e para a glória do santo nome dele e o santo nome de Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E aqui Paulo lhe diz que juntamente com Ele nós fomos ressuscitados, né? Quando nós recebemos a Ele, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós tomamos uma posição. Nós tomamos uma posição de obtermos a nossa salvação. Nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nós enterramos o nosso velho homem, nós sepultamos ali a nossa velha natureza.
e renascemos pela fé com Cristo Jesus e começamos ali uma nova caminhada de aprendizado e de nos tornarmos ao máximo possível parecidos com Cristo. Né? E o versículo 6 ele diz, o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu tenho para mim que a riqueza que Paulo ele relata aqui, a riqueza, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, é essa, a riqueza da graça do Senhor, é essa de nós podermos ainda hoje estarmos pregando a palavra de Deus, estarmos ouvindo e recebendo a palavra de Deus nos nossos lares, nós, graças a Deus, nós moramos num país onde nós podemos falar abertamente da palavra de Deus. Né? Nós podemos acessar conteúdos nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, que nos falam da palavra de Deus. Hoje nós temos aí muitos meios de nós acessarmos a palavra de Deus e suas mensagens e saber aquilo que o Senhor quer da nossa vida. E essa é a riqueza da graça de Deus, de nós podermos falar da sua graça, falar da sua salvação e de nós podermos receber. Hoje, aproximadamente 2000 anos depois que Cristo veio a esse mundo, nós ainda temos a oportunidade de poder falar da salvação que Ele nos oferece. E o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, repetindo o que ele disse lá no versículo 5, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Sem esse ato de amor do Senhor Jesus, ter morrido na cruz por amor de cada um de nós ainda estaríamos perdidos, estaríamos ainda caminhando a passos largos para a perdição eterna. Mas o Senhor diz aqui, né, pela graça sois salvos, pela misericórdia do Senhor Deus, nós somos salvos. E o que nós precisamos fazer para obter essa salvação pela graça? A palavra-chave é arrependimento. Se nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos a Deus, voltarmos a Ele, reconhecendo que Ele é o único Deus, o único Criador, e que só há um mediador que pode interceder entre nós e o Senhor Deus, que é Jesus Cristo. Nós vamos ler daqui a pouco. Nós, através do nosso arrependimento, nós recebemos a salvação pela graça. E o versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Eu não tenho nada de mim mesmo, que eu possa falar que eu recebi a salvação por um ato que foi eu que fiz. Assim como qualquer outro que tenha aceitado, que tenha recebido a salvação, não tem em hipótese alguma nada que possa dizer, não, eu recebi a salvação porque eu fiz por merecer. Não. Nós recebemos a salvação pela graça do Senhor Jesus. Nós recebemos a salvação pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus. Não tem obras. Eu não posso fazer nenhum tipo de obra, nenhum sacrifício que me traga a salvação. O único sacrifício que poderia ser feito para a nossa salvação foi feito ali na cruz do Calvário. Foi recebido por Deus, o sacrifício de Cristo Jesus. Ele fez de uma vez por todas. E nós temos a parte que nos cabe, o nosso arrependimento. Né? Então a graça, ela nos diz aquilo que Deus faz para a nossa salvação. A parte que cabia a Ele fazer para a nossa salvação, que foi providenciar um meio de salvação, Ele já fez. Agora cabe a você, cabe a mim, aqueles que ainda não estão, que não têm feito um concerto com o Senhor Jesus, que não têm recebido o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, através da fé, através do arrependimento. Né? Essa é a nossa parte. E nós não teremos desculpas no dia que nós nos apresentarmos a Deus, em dizer que nós não sabíamos, que nós não recebemos a sua palavra, que nós não tínhamos condição. Deus, ele é tão maravilhoso que Ele arrumou um meio para que qualquer pessoa, desde a que tem maior poder aquisitivo, desde a pessoa que tem maior influência,
até a pessoa que tem o menor poder aquisitivo, que tem a menor influência no mundo, ela possa ter direito à mesma salvação. Então nós não temos desculpas e no momento em dizer que eu não recebi a salvação porque eu não tive condição. Não. A Bíblia ela deixa bem claro no versículo 9 aqui em Efésios capítulo 2, versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse obtida através de obra, seria injusto, porque alguns teriam condições melhores do que outros. Mas Deus, ele veio na sua grande bondade e misericórdia. Ele providencia um meio de salvação para que todos, aqueles que ouvem a palavra, tenham o direito de obtê-la, né, através da fé. Agora eu convido você também a fazer uma leitura no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. E ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos ler novamente. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só mediador. Não tem aonde eu recorrer. A Bíblia ela é bem clara em dizer que só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Ele foi o único que desceu dos céus, tomou um corpo à nossa semelhança, conforme qualquer ser humano. Sofreu, padeceu todas as coisas, sofreu ali naquela cruz. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. E agora está à destra do Pai. Voltou aos céus. E Ele quem intercede. Nós pedimos, nós oramos em nome do Senhor Jesus. E Ele, então, que é o intercessor entre Deus e o homem. A Bíblia é bem clara, não existe um outro nome. Não existe uma outra entidade, né, que nós possamos clamar, que nós possamos pedir, que tenha o poder ou a habilidade para interceder entre Deus. Entre nós e Deus. Há um só mediador. Mediador é aquele que media, que faz uma ligação, né? Então, há só um que faz essa ligação, que é Jesus Cristo, o homem. E o versículo 6 ele diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quais tempos são oportunos para a palavra de Deus, para nós pregarmos a palavra de Deus? Hoje é um tempo oportuno. Se hoje você está tendo a oportunidade de ouvir, de receber essa palavra na sua vida, então receba. Hoje é um testemunho que nós damos, né? Hoje é o nosso tempo oportuno, o qual por si mesmo se deu em resgate de todos. Testemunho que se deve prestar. Hoje nós prestamos esse testemunho. Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, permitindo que nós, mais uma vez, estivéssemos gravando esse programa. Estivéssemos, com a permissão dele, adentrando nos seus lares, para falar a sua palavra, para falar da graça que ele tem oferecido a cada um de nós. E hoje é o tempo oportuno. Hoje, se a palavra de Deus também nos diz que se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você hoje tem ouvido a voz de Deus através desse programa, faça uma análise de tudo que tem ocorrido na sua vida. Faça uma análise da situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí um período de quarentena. Nós, muitas vezes, reclamamos, né, que não temos tempo, a nossa vida é corrida. E nesse momento, nós temos tempo até de sobra. Muitos estão aí afastados dos seus trabalhos. Muitos estão apenas dentro de casa, e hoje nós temos um tempo até demais. Vamos aproveitar esse tempo para estar meditando na palavra de Deus, para estar buscando ao Senhor, para estar buscando essa salvação. Se você ainda não tem feito
essa escolha na sua vida, se você ainda não sabe aonde vai passar a eternidade, que essa palavra possa ser oportuna, esse possa ser o tempo oportuno. Hoje, há oportunidade de salvação na sua vida. Eu gostaria de deixar essa palavra com os senhores telespectadores, que o Senhor esteja abençoando a cada coração, esteja abençoando o seu lar, a sua família. E que hoje a graça do Senhor se achega mais uma vez a ti. Nós sabemos que tudo na vida tem um fim. Tudo tem um fim determinado. Tem algumas coisas que duram mais tempo, algumas coisas duram menos tempo. Haverá um fim também para a pregação do Evangelho. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser que o Senhor venha buscar os seus. Pode ser que Ele leve a sua igreja. Pode ser que a morte chegue para muitos. Nós sabemos que a nossa vida aqui, como a Bíblia mesmo nos diz, ela é como um sopro. Ela é como uma neblina que nós vemos e logo mais não vemos mais. Nós não temos controle. Nós muitas vezes pensamos que nós temos controle. Eu farei tal coisa, amanhã eu vou fazer tal negócio. Mas talvez esse amanhã não chegue para mim. Talvez hoje seja o meu último dia nessa terra. E amanhã não dê tempo. E eu deixei a minha escolha, a escolha mais importante da minha vida, para fazer amanhã. E talvez o amanhã nunca chegue. Pense nisso. Medite na palavra de Deus. Que hoje a salvação possa se achegar na sua vida, possa se achegar no seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Conselho de Deus para você no dia de hoje, gostaria de deixar um salmo de número 95. Os versículos são os versículos 6 ao 8. Ele diz o seguinte: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até aqui apenas, esse é o conselho que o Senhor nos deixa nesse dia, para que nós não endureçamos o nosso coração ao ouvir a voz do Senhor. E hoje, a voz do Senhor, mais uma vez, se fez presente através desse programa. Elas podem estar abrangindo e chegando ao seu lar. Então hoje, acate o conselho de Deus. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Chegamos mais um final do programa O Viver é Cristo. E essa mensagem que foi entregue a você, que o Senhor preparou para você. Eu quero dizer a você que pode mandar o seu pedido de oração aí pelo Zap. E eu quero agradecer todos aqueles que têm pedido as orações. E nós temos um grupo de oração que são consagrados por Deus para orar por você. Manda o seu pedido. Eu quero agradecer ao pessoal de Limeira, de Americana, de Santa Bárbara, Rio das Pedras, e também ao pessoal que está internado na clínica Monte Carmelo. Eu quero dizer a eles que eles também estão no grupo de oração e que muito em breve nós estaremos aí junto com vocês para estudar a palavra de Deus. Então, eu quero despedir de vocês. E o nosso irmão Eduardo vai terminar com uma palavra de oração, vai orar por você. Deus te abençoe, querendo Deus. Vamos então dirigir a Deus com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos falando da Tua palavra, Pai, de estarmos adentrando as casas, ó Senhor, desses telespectadores. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada lar que nós nos adentramos, que a cada lar que a Tua palavra foi exposta, Senhor, cada pessoa, Senhor, que tenha ouvido essa palavra, que ela possa vir para a salvação de almas, mas que ela possa vir também, ó Pai, para a edificação dos Teus. Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor esteja alcançando a cada pessoa, Pai, seja ela aquelas que já têm feito um concerto com o Senhor, talvez já estejam afastados por algum motivo, ó Deus, que o Senhor esteja regenerando essas pessoas, restabelecendo novamente na família celestial, Senhor, na família espiritual. Seja também, ó Pai, pessoas que se encontram enfermas em hospitais, ó Pai, em qualquer localidade, Senhor, que às vezes têm a sua saúde debilitada, ó Pai, esteja alcançando a cada um deles. E a nossa oração, ó Deus, é que a Tua salvação, a Tua graça alcance a cada pessoa
que se propôs a ouvir a Tua palavra no dia de hoje. Nós agradecemos por tudo. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.